um salve para você que se liga aqui no canal do TF. Sou o Thiago Franklin, jornalista botafoguense responsável por este local, onde você encontra diariamente 3 conteúdos do Botafogo. Estou aqui naqueles meus dias de mini folga, né? Já que eu estou fazendo e continuando trazendo os conteúdos para vocês aqui no canal. Olha só, estou andando na praia aqui, dando aquela descansada, porém, né, com distanciamentos, longe de todo mundo, de máscara, respeitando as regras do distanciamento social. Por eu estar longe, vou fazer uma coisa aqui, eu vou tirar até o final do nosso almoço com o TF a máscara para vocês poderem ver. Eu estou de óculos também, porque senão eu vou ficar espirrando aqui. Eu tenho sinusite e bate sol no olho, eu começo a espirrar loucamente, então vocês não querem ver essa cena dantesca. Nesse conteúdo de agora eu vou falar um pouquinho sobre o que? O Botafogo quase fez uma besteira ontem, né? Informação do Globoesporte.com, isso para mim seria uma besteira. O torcedor, eu lembro que ficou um pouco revoltado com a possibilidade do Glorioso trazer o Jonas, mas se o Alvinegro trouxesse o Toró, jogador do São Paulo, jogador das divisões de base do São Paulo, que não jogou nenhuma partida como titular da equipe do Morumbi nesse Campeonato Brasileiro, na minha humilde opinião, seria um erro grotesco. Seria outro angulo dentro do Botafogo, mais um jogador jovem, que não tem experiência, que não seria titular, e você incharia o elenco. São 25 contratações, foram 25 contratações. Aí eu sempre venho naquele pensamento, não seria mais fácil você apostar no, sei lá, no Enio da base, que está fazendo um grande campeonato brasileiro sub-20, um grande campeonato carioca sub-20? Não seria mais fácil o Botafogo ter apostado nele? Eu levanto essa questão para vocês, então eu vou falar sobre esse tema no nosso almoço com o TF. Vamos falar sobre o provável Botafogo, que eu acho que o técnico Ramon Dias tem que fazer na partida de amanhã contra o Fortaleza, no estádio Newton Santos, jogo de suma importância. Ontem o Red Bull... Opa, tem alguém aqui entrando na água e não pode entrar na água, oh meu Deus do céu, dando trabalho aqui para os salva-vidas aqui no posto 7, na Barra da Tijuca, onde eu estou nesse momento. Eu acho que o técnico Ramon Dias deveria mudar, sair do 4-3-3 que ele escalou contra a equipe do Red Bull, e a Red Bull venceu ontem o Bahia por 4-0, uma goleada. O Red Bull é uma equipe que me surpreendeu negativamente de estar na posição que está. Sinceramente, achava que o Red Bull pudesse estar na primeira metade da tabela, e é onde está agora. Mas agora, com a vitória de ontem, então as coisas já começaram a dar uma modificada e eles já estão ali em cima. Ainda continua, claro, na briga contra o rebaixamento, junto com o Bahia, que é uma equipe que tem vencido jogos, mas não tem vencido bem. As suas 2 últimas vitórias foram com lances polêmicos, contra o Botafogo e contra o Coritiba também. Então foram 6 pontos que foram mentirosos para a equipe de Salvador, da equipe do Bahia, e com isso deram um salto na classificação, e foi algo muito importante para eles. Porém, a bola ainda é complicada, e ontem mostrou que a bola do Bahia não é uma bola que dê segurança de que eles estarão livres do rebaixamento. Venceram jogos, foi o que eu havia dito, né, anteriormente ao jogo contra o Red Bull. O importante é vencer de qualquer jeito, e tem que ser isso amanhã. Voltando à parte da escalação, eu acredito que no treinamento hoje o Botafogo tem algumas mudanças, o técnico faça algumas mudanças, e eu não descartaria a possibilidade de Salomão Kalou ser o titular do Botafogo amanhã. Mas até hoje, último treino, o Botafogo ainda não tem a sua escalação definida para a peleja de amanhã. Eu quero saber de vocês aqui nos comentários. Iriam de 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2? Eu iria de 4-4-2. Tiraria o Bruno Nazário da extrema, manteria ele ou o Weber Bessa, um dos dois, colocaria um outro extremo. Não sei se o Lecaros terá condições de voltar amanhã ainda, isso será definido no treinamento de hoje. Caso ele tenha, colocaria o Lecaros em uma extrema, colocaria o Bessa ou o Nazário na outra, por dentro Caio e Honda. Eu não manteria o Botafogo no esquema 4-3-3, apesar do domínio territorial que o Alvinegro teve no primeiro tempo contra a equipe do Red Bull, mas faltou um pouquinho de 1 contra 1. O 1 contra 1 do Botafogo não foi tão bom no primeiro tempo. E agora, para encerrar aqui o vídeo, vou falar um pouquinho sobre a quase contratação, e na minha opinião isso mostra a falta de planejamento do Botafogo. Como o time até anteontem, foco de contratação era um volante, a pedido do técnico. Aí o Jonas não veio, aí do nada já mudou o pedido, virou um extremo. E o Botafogo iria fazer outra aposta, que era ir atrás do Toró,
Não é aquele torozinho que jogou no Flamengo, lá do Papai Joel. É um toró que jogava no São Paulo, que é do São Paulo. Um jogador que não chegou a ser titular com o Fernando Diniz. E o Botafogo pensou nesse atleta para o restante do Campeonato Brasileiro. Mas por obra do destino e obra do tempo, o São Paulo não liberou esse atleta e a negociação acabou não acontecendo. Ufa, graças a Deus isso não rolou, porque se rolasse seria mais uma contratação daquelas para você rasgar a blusa, para você ficar pé da vida. Não dá para o Botafogo, numa altura dessa, com o Campeonato Brasileiro, da maneira que está, o time ali sem experiência, você fazer outra aposta só para inchar o elenco. Esse é o grande problema do Botafogo na temporada de 2020. Contratações e contratações, mais contratações, porém sem nenhum tipo de critério. E você não tinha critério na contratação que houve, na contratação de boa parte dos jogadores. E agora, esse Toró, que é um jogador, com todo respeito a este atleta, um jogador de velocidade, já passou por seleções de base, mas não iria fazer a diferença no Botafogo. Seria um novo Angulo. O Angulo, que é um jogador que já passou pela seleção colombiana de base, tem o seu potencial, consegue jogar, tem até uma certa categoria, mas é uma aposta. E um jogador como esse chegar numa altura dessa na temporada, e eu acho que é um erro, seria um outro erro na minha opinião. Repito, graças a Deus o Botafogo não conseguiu fechar essa contratação. Graças a Deus dessa vez o tempo foi bom para o Glorioso. E fica um outro ponto que a gente tem que completar. O Botafogo não tem critério para as contratações. O critério é contratar. E igual eu conversei com uma pessoa ontem, que pediu para não se identificar, que falou sobre isso. O Botafogo contratou. Para quê? Por que sentido? Por que razão? Só para ter números? Porque, repito, para você contratar o Toró, dê uma chance para o Enio, que é um jogador do Botafogo. Você iria trazer o Toró, de repente o moleque poderia arrebentar? Sim. Aí você iria valorizar o jogador do São Paulo, não ia ganhar nada, tá? Poderia salvar-se do rebaixamento, que é o principal. Sim, esse seria o principal. Mas o que você iria ganhar com isso para o clube? Não seria mais fácil você, de repente, tirar o Enio, dar algumas oportunidades para ele? Porque a partida que o Enio jogou contra o Fluminense, foi bem. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Hoje aqui no cenário especial, vou voltar a colocar a minha máscara, porque, né, aqui a gente tem que fazer as nossas regras de segurança. Aqui, ó, máscara colocada, para voltar aqui para minha caminhada, porque exercício é bom, mas com distanciamento social, vocês podem ver, repito, eu estou longe de todos aqui, para a gente não ter problemas. Então aquele abraço, fiquem com Deus, vamos fogão. Mais tarde, às 8 da noite, estarei de volta com mais um Noite Alvinegra. Fui!